Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, voltei para a gente finalizar essa apostila de conhecimentos técnicos do IBGE. Lembrando para vocês que quinta-feira nós continuamos aí com as aulas para o concurso do IBGE efetivos. Eu não sei exatamente qual a ordem que eu vou postar para vocês, mas nós vamos ter exercícios sobre essa apostila e nós vamos estudar também o Código de Ética dos servidores públicos do IBGE, que é uma das minhas apostas que vão cair nesse concurso, tá certo? Uma observação importante para vocês é que nas terças e quintas-feiras eu estou colocando a leitura comentada, da Constituição. E aí teve uma pessoa que perguntou para mim se eu achava que ia cair direito constitucional no concurso do IBGE. Pessoal, uma opinião minha, eu acredito que sim, porque os últimos concursos, esses concursos mais recentes, todo concurso cobra a parte geral da Constituição, que é exatamente a parte que nós estamos estudando, do artigo 1 ao 5º e alguns outros artigos específicos, e cobra também direito administrativo. Então, pessoal, eu estou colocando as aulas de direito constitucional, aí no meio da semana, depois vou colocar também aulas de direito administrativo, e mesmo que não venha cair no nosso concurso, mas são matérias que caem em qualquer concurso. Então, pessoal, mesmo que não venha cair no concurso do IBGE, mas é uma matéria que cai em todo concurso, certo? E aí, nos próximos concursos que você for fazer, você já vai estar preparado. Então, gente, vamos deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, tocar o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Então, vamos começar a estudar, vamos terminar essa apostila. Que sentimento bom, sentir que a gente está chegando no final. Os próximos capítulos que vão ter dessa apostila só são os anexos. Vamos falar hoje sobre o acesso especial. Então, além das formas de divulgação dos resultados da aula passada, que nós lemos quais são as formas de divulgação do IBGE, certo? O IBGE também possui um serviço de acesso a microdados não desidentificados. O que é desidentificados? Desidentificados é quando você pode ter acesso aos dados individualizados dos informantes. Então você consegue ver, por exemplo, o CPF ou o CNPJ, da pessoa física ou pessoa jurídica que prestou as informações. Então, para permitir a realização de estudos específicos, como, por exemplo, o ajuste de modelos estatísticos. Pessoal, existem duas formas, existem duas situações em que podem ser acessados os dados desidentificados, ou seja, quando você pode ver as informações pessoais ali daquela pessoa ou daquela empresa. Existem duas situações. Quais são elas? É o acesso aos dados por servidores do IBGE para o uso de programas de pós-graduação, Então, servidores do IBGE que estão ali em pós-graduação e querem usar dados ali, fazer pesquisas, eles podem ter acesso a esses dados desidentificados. E a segunda situação é o acesso por parte de pesquisadores externos, ou seja, não são servidores do IBGE, são pesquisadores externos. Essas duas situações possuem regulamentações próprias, ou seja, regras próprias, e vão estar descritas a seguir, e nós vamos ver as duas. A primeira é a norma de serviço de diretoria de pesquisas, que é quando o servidor acessa para uso de programas de pós-graduação. Olha só. Essa norma, ela reedita a NS-DPE 02 de 2008, que regulamenta o acesso dos dados individualizados não desidentificados para uso de programas de pós-graduação por servidores, tá? É só por servidores do IBGE. Não é qualquer pessoa que vai fazer uma pós-graduação que vai ter acesso a esses dados, não. São servidores do IBGE. A norma de serviço está disponível na intranet do IBGE, da Diretoria de Pesquisas, mas o artigo que trata da questão do sigilo das informações estará produzido logo a seguir. Nós vamos ler ele agora. É o artigo 5º que fala: por força de lei, os servidores do IBGE estão submetidos às normas de confidencialidade. Porém, além disso, deverão assinar um termo de compromisso
específico, aí vai estar aí no anexo 1 da ANS, para o acesso de dados individualizados que ficará sob guarda da unidade da DPE responsável pela pesquisa. Então, além de ter uma lei dizendo que os servidores do IBGE, eles têm a obrigação de manter a confidencialidade, eles ainda assinam um termo de compromisso e a gente vai ver duas cláusulas muito importantes desse termo aqui na apostila. Veja só. A íntegra do modelo deste termo de compromisso também está disponível na intranet da Diretoria de Pesquisas, mas as duas cláusulas que tratam diretamente, ou seja, falam diretamente da questão do sigilo, estão reproduzidas a seguir e eu vou ler para vocês. Olha só, termo de compromisso tendo por objetivo a concessão de arquivos de microdados para uso exclusivo na elaboração de sua dissertação, tese e monografia, certo? Olha só, é a cláusula segunda e a cláusula terceira. A segunda fala: o compromitente, ou seja, a pessoa que está assinando o termo, o servidor que está assinando o termo, obriga-se a observar e guardar em toda a sua extensão a confidencialidade das informações individualizadas a que tiver acesso. Então, ele se obriga a guardar tudo, em toda a sua extensão, todas as informações individualizadas que ele tiver acesso. E a cláusula terceira fala: o compromitente se compromete a não repassar, comercializar, divulgar ou transferir para terceiros as informações objetos da cláusula primeira, de qualquer forma possa violar a confidencialidade mencionada na cláusula segunda. Bem, e agora nós vamos falar sobre a segunda situação em que uma pessoa pode ter acesso aos dados individualizados. A primeira é servidor do IBGE para pós-graduação, certo? E a segunda são serviços de acesso de dados não desidentificados, usuários externos, ou seja, por uma pessoa que não pertence ao IBGE. Vamos ver como é que funciona? Olha só. A sala de acesso de dados restritos, a SAR, localizada nas dependências do CDDI, Centro de Documentação e Disseminação de Informações, que é no Rio de Janeiro, ela foi estabelecida a partir de 2003, com o aumento da demanda por acesso aos microdados de pesquisas econômicas. Na avaliação do IBGE, os riscos, de revelação dessas pesquisas econômicas são significativamente maiores. Então, os riscos de divulgação dessas informações são maiores do que as pesquisas domiciliares. A gente até falou isso, na última aula. Mas vamos lá. Foi criado, então, o Comitê de Avaliação de Acesso de Microdados Não Desidentificados, o CAD, que analisa os projetos de pesquisa que solicitam acesso aos microdados. Então, existem projetos de pesquisa que solicitam ao IBGE o acesso a esses microdados, certo? Então, existe o CAD, que é um comitê de avaliação que vai avaliar, ok? Esses pedidos, para acessarem aos dados do IBGE. Então, eles solicitam acesso aos microdados de pesquisas econômicas e, mais recentemente, as informações do Censo Agropecuário de 2006. Nessa sala de acesso é disponibilizado também o acesso à base de dados do conjunto universo do censo demográfico, ou seja, as variáveis investigadas pelo questionário básico em toda a população. Também é permitida a geração de cadastros para fins estatísticos a partir do Cadastro Central de Empresas do IBGE. As bases de dados têm o identificador da empresa criptografado, certo? Então, o identificador, eu creio que seja um número, um código que identifica qual empresa é aquela, ele é criptografado. Os projetos de pesquisa que são submetidos devem ter fins estatísticos e o acesso se restringe à elaboração de modelos estatísticos. Então, não é que eles vão usar os dados daquelas pessoas, eles vão usar o modelo estatístico, tá certo? A geração de tabulações, ou seja, tabelas especiais, a partir de bases econômicas, só é permitida se houver a utilização de bases externas.
A utilização de bases externas é permitida desde que justificada no projeto. O custo de utilização da sala de acesso é estimado pelo IBGE, então o IBGE cobra, né? E informado ao pesquisador, ok? Os procedimentos a serem seguidos pelos usuários externos relacionados com o serviço de acesso de dados não desidentificados estão definidos na página da intranet da Diretoria de Pesquisas e, entre outros requisitos, especifica a necessidade de assinatura de um termo de compromisso. Então, da mesma forma que o servidor do IBGE assina um termo de compromisso, esses pesquisadores externos também vão assinar esse termo de compromisso. A resolução do Conselho Diretor, que cria o Comitê de Avaliação de Acesso a Microdados não desidentificados, a norma de serviços do CDDI, que estabelece os objetivos das salas de acesso e dados restritos, a íntegra do modelo deste termo de compromisso, estão disponíveis também na intranet da Diretoria de Pesquisas. Mas o seu item 1, que trata diretamente da questão do sigilo, está reproduzido a seguir e vamos ler também. Então, olha só, aí é o termo de compromisso que os pesquisadores externos assinam para ter acesso aos dados das pessoas, certo? Vamos lá. Termo de compromisso, tendo por objetivo o acesso de dados não desidentificados. E aí o termo 1 fala: o compromitente, que no caso é o pesquisador externo, declara que preservará o sigilo das informações estatísticas ao acessar os microdados não desidentificados, né, das pesquisas, para gerar informações não identificadas. Então ele vai gerar informações, mas ele não pode identificar os dados das pessoas, de relevante interesse acadêmico, conforme o projeto, certo? Aí tem o nome do projeto, lembra que vai ter lá o comitê de avaliação que vai avaliar o projeto, vai decidir se ele pode ou não ter acesso e vai informar para eles também qual o valor para que eles possam ter acesso. Aprovado pelo IBGE, ou seja, pelo comitê, né? Tendo como número de processo, e aí tem o número do processo, né? Nesse termo aí vai estar tudo preenchido. Olha só. Vale destacar que os usuários só têm acesso às bases de dados não desidentificadas enquanto estão trabalhando na SAR, certo? E que, ao final do trabalho, os resultados do projeto são avaliados pela área técnica antes de serem entregues ao usuário. Então, eles fazem todo o trabalho deles e a área técnica do IBGE avalia para ver se eles fizeram direitinho, se eles não vazaram nenhuma informação. E aí eles avaliam antes de entregarem para o usuário, ok? Bem, vamos falar por fim, agora sim, gente, reta final. Grupo de trabalho sobre sigilo de informações em grades estatísticas. Em 2013, a Portaria da Presidência número 485, de 6/12/2013, criou o Grupo de Trabalho sobre o Sigilo de Informações em Grades Estatísticas, encarregado de desenvolver estudos e procedimentos que possibilitem manter o sigilo das informações individualizadas na disseminação de dados através de grades estatísticas, isto é, para pequenas porções do território denominadas grades. A referida portaria também designa os servidores que compõem o grupo de trabalho constituído por representantes da DPE, CDDI, DGC, DI e ENSE. Todas essas siglas, né? IBGE adora siglas. Eu acho que vão estar na aula 2. Se você não lembra, você volta lá para refrescar a memória. Por definição, uma grade estatística, então o que é uma grade estatística? É uma estrutura espacial arbitrária e hierárquica, composta por células reguladoras e utilizada para disseminar dados estatísticos agregados. Uma grade estatística deve apresentar as seguintes características. Então, olha só, as características de uma grade estatística. Vamos lá? Sempre que tem característica, já aparece com questão, né, gente? Então, vamos lá. Quais são as características de uma grade estatística? Vamos lá. Independência de limites políticos administrativos, o que viabiliza
a comparabilidade espacial. Pequena dimensão, ou seja, tem que ser pequena, o que permite a composição de recortes espaciais. Estrutura de dados no formato vetorial ou matricial. Então, a estrutura dos dados tem que ter um desses dois formatos, ou vetorial ou matricial. Estrutura hierárquica, o que permite análises de multiescala, distribuição regular, trazendo eficiência computacional e ser inalterável ao longo do tempo, o que viabiliza a comparabilidade temporal, certo? Não pode ficar alterando, porque aí depois podem comparar uma grade estatística com outra grade estatística. Aí o termo a seguir foi extraído do relatório preparado pelo grupo de trabalho, que pode ser encontrado na página da intranet da Diretoria de Pesquisas. Olha só o termo. Por oferecer um maior detalhamento às grades regulares estatísticas, aumentam as chances de uma quebra de sigilo. Dados associados às coordenadas geográficas que quebram o sigilo por definição. A utilização de dados geoespaciais juntamente com tecnologias afins permite aos pesquisadores e tomadores de decisão entender melhor as relações dinâmicas entre os fatores críticos para a pesquisa em muitas áreas. Desenvolvimentos em sensoriamento remoto e tecnologia da computação têm melhorado a resolução de dados geoespaciais e facilitado a integração destes dados com outros dados, oferecendo uma maior capacidade de análise das informações. Na medida em que os dados são espacialmente precisos, existe um aumento correspondente no risco da identificação das pessoas ou organizações para as quais os dados se aplicam. Com a identificação, há o risco de vários tipos de danos para aqueles identificados, além da quebra do compromisso de confidencialidade assumido pela obtenção dos dados. Uma vez entendidos os benefícios e os riscos do uso dos dados geoespaciais em combinação com as informações individuais, há a necessidade de desenvolver e implementar medidas adequadas para minimizar a divulgação dos dados confidenciais e maximizar a utilização dos dados geoespaciais. O relatório, este relatório que a gente leu um pedacinho dele, você pode ter achado uma linguagem muito técnica, não se preocupe com ele, se preocupa com o que eu vou falar agora. O relatório ele contém recomendações discutidas no Conselho Diretor, que pontuou definições de curto prazo e a constatação da necessidade de dar continuidade aos estudos sobre o tratamento da confidencialidade. Então, o que fala o relatório é que deve-se dar importância à confidencialidade, né? Em divulgações geoespaciais, porque quando você fala de um espaço muito específico, a pessoa que tem acesso àqueles dados, ela pode identificar quais casas estão dentro daquele espaço geográfico, quais empresas estão dentro daquele espaço, então se torna mais fácil conhecer quem são as pessoas que prestaram informações. E aí essa portaria, ela fala sobre a importância de cuidar da confidencialidade, né, em divulgações geoespaciais para, por exemplo, considerar o problema da diferenciação que surge envolvendo a grade e o setor censitário na divulgação de resultados para próximas operações censitárias. Isso implica a necessidade de decisão conjunta de quais variáveis divulgar na base de informações agregadas, por setor censitário e por grade, bem como os correspondentes procedimentos de desidentificação. Bom, pessoal, essa última parte ela pareceu um pouquinho técnica demais, né? Mas vocês não precisam se preocupar, tá certo? Lembrando para vocês que mais na frente eu também vou fazer um aulão de revisão geral dessa apostila de conhecimentos técnicos, tá? Eu vou esperar só sair o edital para a gente ver, né, o que vai ter a mais, o que vai ter a menos, antes de gravar esse aulão para vocês, tá certo? Eu espero muito que vocês estejam gostando, que eu tenha ajudado vocês
Esse foi mais um vídeo do canal e até o próximo vídeo.